Olá, meus amados, vamos começar nossa aula de hoje estudando equilíbrio químico, ok? Para você ver um pouco da importância, eu faço uma relação aqui. Quando um time brasileiro vai jogar em altas altitudes, né, além da velocidade da bola diminuir, o oxigênio que respiramos, que chega aos pulmões e se liga à hemoglobina, então distribuído pelas células do corpo através das correntes sanguíneas. Esse processo é dado pelo equilíbrio químico. Então você veja a importância do equilíbrio químico no nosso cotidiano, na nossa vida, ok? Então isso é só uma pequena relação da importância do assunto que nós vamos estudar agora, correto? Então, vamos estudar um assunto muito importante, cai muito em vestibulares e Enem, e eu espero que vocês gostem, ok? Então vamos começar. Começando aqui com a introdução, para que haja equilíbrio químico, nós temos que ter uma reação reversível, ok? Algumas reações ocorrem em ambos os sentidos, ou seja, da mesma maneira que as moléculas dos reagentes se chocam para formar o produto, as moléculas do produto, à medida que vão se formando, também se chocam e restabelecem as moléculas dos reagentes. Uma coisa importante, só ocorre equilíbrio químico em reações reversíveis. Então, como é que representamos as reações reversíveis? Nós representamos a reação reversível com duas setas, uma para a direita, outra para a esquerda. No caso aqui eu estou representando como sendo 1 e 2, ok? Mas na verdade eu poderia representar assim, ó. Eu poderia no lugar desse 1 botar velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. Ou seja, sentido direto, sentido inverso. O sentido direto é os reagentes formando os produtos. O sentido inverso é os produtos formando os reagentes, ok? Então já sabemos uma coisa importante, que o equilíbrio químico só ocorre em reações reversíveis e representamos as reações reversíveis com duas setas, uma para a direita, outra para a esquerda, sentido direto, sentido inverso. Uma observação que eu quero fazer para você em relação a equilíbrio químico, tá? Que é o seguinte. Primeiro, deixa eu mudar. Tem duas velocidades. Tem duas velocidades, que são as que eu falei lá em cima, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Outra coisa importante também, quando a reação envolve gás, o sistema tem que estar fechado. Tem que estar fechado. Ok? Terceiro, somente uma reação reversível atinge o equilíbrio químico. Ok? Então essas são as três condições. Tem duas velocidades. Quando a reação envolve gás, o sistema tem que estar fechado. E somente uma reação reversível atinge o equilíbrio químico.
Beleza? Reversível. Então aqui eu tenho alguns exemplos para vocês aqui, ó. Olha só. Exemplos de reações reversíveis. Eu tenho aqui o H2 reagindo com N2, formando 2 mols de amônia. E olha a setinha nos dois sentidos. Eu tenho aqui a ionização do ácido fosfórico. Olha a setinha nos dois sentidos. Eu tenho a formação do monóxido de mononitrogênio. Olha a setinha, dois sentidos, reações reversíveis. Quando é que é uma reação irreversível? Quando ela tem apenas um sentido, ok? Então aqui você já sabe. Para que atinja o equilíbrio, a reação tem que ser reversível, ok? O que caracteriza o equilíbrio químico? Duas coisas importantes você não pode deixar de saber em equilíbrio químico. Primeiro, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Outra coisa, a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos tem que ser constante. Faça uma observação. Constante não quer dizer que seja igual, correto? Constante não quer dizer que seja igual, certo? Não quer dizer que seja igual. Uma coisa constante não é uma coisa que seja igual, beleza? Então vamos analisar esse gráfico aqui. Eu só gostaria de lembrar a vocês uma coisa. Com o passar do tempo, eu queria lembrar, vou mudar aqui para cor azul, só um minutinho. Com o passar do tempo, o reagente vai sendo consumido, enquanto o produto vai sendo formado. Isso a gente aprendeu lá em cinética química, ok? Então vamos analisar esse gráfico. Isso aqui é um gráfico de, se você observar, é velocidade da reação em relação ao tempo, não é concentração ainda. Então o que acontece? A velocidade da reação direta vai diminuindo e a velocidade da reação inversa vai aumentando. Lógico, por quê? Porque com o passar do tempo, a concentração, deixa eu apoiar a mão aqui, a concentração do reagente, que não é esse gráfico, tá? Vai diminuindo e a concentração do produto ela vai aumentando, ok? Então observe que o gráfico aqui, o gráfico verdinho ele está abaixando e o gráfico vermelhinho está aumentando, a velocidade da reação direta inversa, que é o produto. Quando chega num ponto, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então exatamente nesse ponto é onde atingiu o equilíbrio, é quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Logicamente, eu tenho duas coisas para fazer uma relação aqui, que é o seguinte. A velocidade da reação direta depende da concentração dos reagentes e a inversa depende da concentração dos produtos, logicamente, ok? Agora eu tenho o gráfico seguinte, concentração em mol por litro aqui, ó, em relação ao tempo. O equilíbrio pode ser atingido nos seguintes casos. São esses aqui. Observe esse gráfico. O gráfico agora é de concentração em relação ao tempo. Observe que a concentração do reagente ele está diminuindo, a concentração do produto vai aumentando. Depois de um certo tempo eles são constantes. Lembra que eu falei que constantes não são iguais? Correto? Então a partir desse ponto aqui, deste ponto, a gente atinge o equilíbrio. Observe que nesse gráfico, quando atinge o equilíbrio, a concentração do reagente é maior que a do produto. E como é que você expressa isso aí? Talvez você não esteja vendo aqui direitinho, mas eu vou fazer aqui, ó. Concentração do reagente, uma setinha menor e uma setinha maior para o reagente. Por quê? Porque a concentração do reagente ela é maior. Neste gráfico, a gente diz o seguinte, que especialmente para esse tipo de reação, quando atinge o equilíbrio, ela é uma reação que ela teve um rendimento
um rendimento menor que 50%. Lógico. Por quê? Observe que a concentração do reagente ela é maior que a do produto. Então, como não tem uma concentração do produto maior que a do reagente, então essa é uma reação que o rendimento ocorreu menos que 50%. Você não conseguiu produzir mais que 50%, porque quando você atinge quando você atinge o equilíbrio, a concentração de reagente é maior que o produto. Aí você pode perguntar, Sandrão, por que isso acontece? Bom, um dos motivos pode ser que o reagente ele seja mais estável do que o produto, né? Por ele, quando você tiver essa setinha assim voltada para o reagente, eu gostaria de frisar que isso aqui é uma reação que favorece mais o reagente do que o produto, certo? Então, já sabe, gráfico atingindo o equilíbrio em que a concentração do reagente é maior que a do produto, isso é uma reação que tem um rendimento de 50%. É uma reação que favorece mais os reagentes do que o produto, ok? Agora vamos analisar esse gráfico. Mesmo raciocínio, concentração vezes temperatura. A concentração dos reagentes foram diminuindo, quando chegou no ponto ela foi constante, a concentração do produto foi aumentando, chegou a um ponto foi constante. Observe que neste ponto aqui eu atinjo o equilíbrio químico. As concentrações são constantes, é uma reta paralela ao tempo. Mas observe que nesse caso a concentração do produto foi maior que a do reagente, ok? Então como é que você escreve a setinha? Como é que você representa? Você vai representar dessa maneira. Uma setinha maior no sentido dos produtos e uma setinha menor no sentido dos reagentes. Logicamente, essa é uma reação que o rendimento aí, ó, o rendimento já é maior que 50%. Você teve mais produto do que reagente, ou seja, a reação favorece mais os produtos do que o reagente, ok? Pelo mesmo motivo. Sandrão, por que favoreceu mais? Talvez porque o produto formado em questão ele seja mais estável, certo? Então já sabemos, quando atingimos o equilíbrio, se a concentração do reagente for maior que a do produto após o equilíbrio, já sabemos que essa é uma reação que tem um rendimento acima de 50%. Então nós já sabemos que a gente pode atingir o equilíbrio com a concentração maior do reagente ou menor que a do produto, correto? E vamos para o terceiro caso agora. Nesse caso, observe que a concentração do reagente foi diminuindo, a concentração do produto foi aumentando, também é um gráfico de concentração vezes o tempo, depois de um ponto aqui atingiu o equilíbrio, certo? Beleza? Ou seja, observe que nesse ponto a concentração do reagente e do produto são iguais, beleza? Como é que você representa isso aqui? Pelas setinhas de sentido direto e inverso. As duas são do mesmo tamanho. Isso aqui é uma reação que teve um rendimento igual a 50%. Então você esqueça que, não confunda, concentração constante quer dizer igual. Tá aqui, ó, os três equilíbrios para você, né? Tá aqui, meus amados, os três equilíbrios. Ó, quando é que eu atinjo o equilíbrio? Eu posso atingir o equilíbrio com a concentração dos reagentes maior que a do produto. Eu posso atingir o equilíbrio com a concentração dos reagentes menor do que o produto. Eu posso atingir o equilíbrio com a concentração dos reagentes igual ao do produto. Ok? O que caracteriza que aconteceu o equilíbrio é que a concentração tanto do reagente do produto ficou constante. E eu ainda posso fazer uma afirmação. Em todas as três, a velocidade da reação direta. Então, condições. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que eu acabei riscando ali sem querer. Então, eu posso dizer o seguinte: que a partir desse ponto, aqui ó, no primeiro gráfico, a partir desse ponto, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Vamos para a segunda. A partir desse ponto aqui, ó, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.
E no próximo aqui, também, a partir desse ponto, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ok, meus amados? Beleza? Tudo entendido aí? Então, quando é que eu atinjo o equilíbrio químico? Quando a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos forem constantes. E quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Uma coisa que o aluno também confunde. Você atinge o equilíbrio em sistemas abertos também, que nós vamos estudar, né? Daqui para frente a gente vai estudar os outros tipos de equilíbrio. Equilíbrio iônico, equilíbrio heterogêneo, KPS e outros mais, ok? Você só atinge o equilíbrio com gases em sistemas fechados. Olha só, às vezes o aluno confunde isso que eu vou falar aqui agora. A concentração tem que ser constante, não necessariamente iguais, ok? Por exemplo, observa aqui a concentração dos reagentes. Ela veio diminuindo, chegou nesse ponto, encontrou com a concentração dos produtos, correto? Aí eu pergunto, por que neste ponto que eu fiz aqui, que eu vou chamar de ponto X, por que nesse ponto eu não posso dizer que aqui atingiu o equilíbrio químico, né? Por que eu posso dizer que atingiu o equilíbrio químico? É fácil. Eu vou te explicar por quê. Qual é uma das condições para que atinja o equilíbrio? Que a concentração fique constante. Observe que a partir desse ponto aqui, a concentração do reagente ela continua aumentando. Ou desculpa, a concentração do produto continua aumentando. E a concentração do reagente continua diminuindo. Então, por isso que concentrações iguais não quer dizer que você atingiu o equilíbrio, porque exatamente nesse ponto aqui, eu posso dizer o seguinte, exatamente neste ponto, olha só, exatamente nesse ponto, a concentração dos reagentes é igual à concentração do produto, mas não atingiu o equilíbrio químico. Não atingiu o equilíbrio químico. Ok? Vou apagar aqui. Mas não atingiu o equilíbrio químico. Certo? Beleza? A concentração dos reagentes neste ponto aqui, a concentração do reagente continuou aumentando e a concentração do reagente, não. A concentração do reagente continuou diminuindo e a concentração do produto continuou aumentando. Então você já não cai mais nessa. Se aparecer no ponto aqui, no ponto X, atinge o equilíbrio, não, porque a concentração do produto continua aumentando e a concentração do reagente continua diminuindo. Aí quando chega neste ponto aqui, ó, aí beleza. Aí eu tenho uma reta paralela ao tempo. Concentração do reagente do produto, elas são constantes. Ok? Vamos ver aqui agora algumas propriedades dos equilíbrios químicos. Primeiro, as propriedades microscópicas dos sistemas continuam existindo durante o estado em equilíbrio, porque o equilíbrio é dinâmico. Ou seja, mesmo depois de atingido o equilíbrio, o reagente continua se transformando em produto e produto continua se transformando em reagente, né? Exemplo de propriedades microscópicas que você pode colocar aí a transformação de uma substância em outra continua ocorrendo, as colisões continuam ocorrendo, a formação do complexo ativado continua existindo. Então as propriedades microscópicas continuam existindo durante o estado de equilíbrio. Após o equilíbrio, a reação não para, ela continua, ela é dinâmica. É reagente se transformando em produto, produto se transformando em reagente. Ok?
Após estabelecer o equilíbrio, as propriedades macroscópicas dos sistemas permanecem constantes. O que são propriedades macroscópicas? Concentração, massa, densidade. Isso são propriedades macroscópicas. Ok? Beleza? Então, vou fazer um exemplo para você aqui dessa reação aqui. Por exemplo, essa reação aqui. Ó. Essa reação aqui é o seguinte. Eu tenho o monóxido de carbono reagindo com dióxido de mononitrogênio, formando dióxido de carbono e monóxido de mononitrogênio. No início, a cor castanho avermelhado, devido ao NO2, ela é bastante destacada. Com o passar do tempo, a cor castanho vai diminuindo, lógico. Devido ao quê? Devido à concentração do NO2 diminuir, certo? Na reação inversa, que seria CO2 e NO2 se transformando em CO e NO2, a cor castanha começa a aparecer de novo, devido à formação do N2, ok? Então aqui está um exemplo de equilíbrio químico de cor. Eu devo ter já colocado na minha página no Face e para vocês esse equilíbrio químico desses gases. Se não tiver, eu vou colocar para vocês depois, ok? Bom, continuando aqui as propriedades dos equilíbrios químicos, nós temos, eu já tinha falado nisso, né? Quando uma reação envolve gás, só ocorre equilíbrio em sistemas fechados, mas existe equilíbrios em sistemas abertos. Toda reação reversível em um sistema fechado, em algum momento ela vai atingir o equilíbrio, certo? Em um sistema fechado, uma reação reversível, em algum momento ela atinge o equilíbrio. Quando uma reação entra em equilíbrio, para as concentrações dos reagentes dos produtos permanecem sempre constantes e o sistema tem que estar isolado, ok? Somente os fatores externos ao sistema alteram o equilíbrio químico. Esses fatores são temperatura, concentração, pressão. Esse último, que é a pressão, só ocorre em sistemas gasosos. Inclusive, nós vamos estudar o efeito desses fatores no deslocamento do equilíbrio. Tipos de equilíbrio químicos. Quanto às fases, né? Nós temos aqui homogêneo e heterogêneo. Homogêneo. O reagente produto constitui uma única fase de agregação. Observe que aqui, ó, eu tenho no reagente gasoso, gasoso e gasoso. Toda mistura gasosa ela é monofásica. Não confunda que se você tivesse aqui sólido, 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 você teria um sistema homogêneo. Não. Né? Dois sólidos é um sistema heterogêneo, correto? Para o mesmo estado físico, apenas os gases formam sistemas homogêneos. Heterogêneos, estado de agregações diferentes, né? Possuem mais de uma fase. Por exemplo, aqui eu tenho sólido e aquoso. E aqui eu tenho gasoso. Então eu tenho mais de uma fase. Então eu tenho um equilíbrio heterogêneo. Homogêneo, uma fase. Heterogêneo, mais de uma fase. Certo? Estado de agregação diferente. Quanto à natureza dos participantes, certo? Temos os moleculares. Aqui está uma reação molecular. 2NO2 se transformando em 2NO e gás oxigênio, todos gasosos, moléculas, né? Iônicos, quando você tem íons. Aqui, ó, o íon H+, a hidroxila, o H-. É fácil identificar. Eu aqui, ó, eu só tenho moléculas. Então, equilíbrio de natureza molecular. Aqui eu tenho íons. Apareceu íons na minha reação. Então, equilíbrio de natureza iônica, iônicos, ok? Vamos fazer essa nossa primeira questãozinha aqui, para a gente já praticar um pouquinho. A figura representa dois recipientes de mesmo volume, interconectados, contendo quantidades iguais de iodo e gás iodo e gás hidrogênio, a mesma temperatura. Inicialmente, uma barreira separa esses recipientes, impedindo
a reação entre os dois gases. Retirada essa barreira, os dois gases reagem entre si, até que o sistema atinja o estado de equilíbrio, como descrito na equação. Considerando-se o conceito de equilíbrio químico e as propriedades de moléculas gasosas, assinar a alternativa correta. Eu não sei se eu falei no início da nossa aula, mas você, quando atinge o equilíbrio, você tem reagente e você tem produto. Se todo o reagente, meu amigo, for consumido, não tem equilíbrio químico, ok? Porque aí você tem uma reação com 100% de rendimento, não existe equilíbrio, não existe concentração do reagente. Se todo o reagente se transformar em produto, você não tem um equilíbrio químico. Então, no equilíbrio químico, quando é atingido o equilíbrio químico, você tem as concentrações do reagente do produto, elas existem, correto? Então, vamos raciocinar comigo aqui agora. Então, eu tenho H2, tá aqui, ó, eu vou apagar, porque eu vou riscar essa reação. Eu tenho aqui H2 e I2. Pelo raciocínio de tamanho, a molécula de iodo, o átomo de iodo é bem maior do que o de hidrogênio, então eu deduzo que esses aqui sejam H2 e esses aqui sejam o I2. Quando eu abrir, os gases vão se misturar. Difusão de gases. Os gases vão ocupar todo o volume do recipiente, porque isso aqui passa a ser um recipiente só agora, correto? Beleza? Então, dentro desse recipiente, eu tenho que ter gás hidrogênio, eu tenho que ter gás iodo, e eu tenho que ter o gás HI, né? Eu tenho que ter o hidreto de hidrogênio, né? O hidreto de iodo, correto? Então, agora me diz aqui o seguinte, qual desses melhor representa? Se a bolinha verde é o H2, a bolinha vermelha é o I2. Então, logicamente, vou até fazer aqui legalzinho para você, eu posso dizer o seguinte, que a bolinha que for vermelha com verde, deixa eu mudar a cor aqui só para com verde, a bolinha maior verde, a bolinha menor. Esse aqui vai representar o HI. Então vamos analisar. Letra A. Letra A, eu tenho, vou mudar de cor aqui de novo. Eu tenho HI, eu tenho I2, eu tenho HI. Oxe, só tem de um lado H2, vou apagar porque o amarelo não fica legal. Eu tenho de um lado H2 e HI. E do outro lado aqui, ó, eu tenho H2 e HI. Não, tá errado. O gás, ele ocupa todo o volume do recipiente. Então, eu vou procurar um sistema, qual desses quatro eu tenho as três moléculas. A molécula... Deixa eu mudar aqui, que o lápis caiu aqui agora. Eu vou procurar um sistema que tenha duas bolinhas vermelhas, duas bolinhas verdes e uma bolinha vermelha com verde espalhado por todo o sistema. Se você observar, a única que tem isso aqui, esse tipo de raciocínio, é a letra B. Eu tenho aqui, ó, HI, eu tenho I2 e tenho H2 e tenho os HI. Eu tenho também do outro lado H2, I2 e os HI. Ok? Então a resposta correta é a letra B. Por que não é a D, por exemplo? A D não é um sistema em equilíbrio. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, só tem moléculas de HI. E só tem molécula de hidreto de iodo. Isso quer dizer que todo o reagente se transformou em produto. Então não teve equilíbrio químico. E aqui ele separa, né? Bota H2 e HI de um lado e as moléculas de HI do outro. Não. Né? O gás ele se mistura por todo o recipiente. Ok?
Com isso, meus amados, eu vou concluir essa primeira parte, porque eu vou dividir essa aula de equilíbrio químico em várias partes, ok? Até daqui a pouco.